Eu quero saudar a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Uma palavra que o Senhor colocou no meu coração no dia de hoje se encontra no livro de Gênesis, capítulo 3, verso 9. Gênesis, capítulo 3, verso 9, nos diz assim: O Senhor Deus chamou o homem e perguntou: Onde estás? Eu quero falar, diante dessa palavra que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 3, do versículo 9, sobre a voz que procurava Adão. Mesmo depois da queda, Deus continuou chamando. Depois de desobedecer à ordem de Deus, Adão e Eva fizeram algo que nunca haviam feito antes. Esconderam-se. Aquele jardim que antes era um lugar de comunhão, agora parecia um lugar de vergonha. O pecado havia mudado o coração do homem. Então Deus fez uma pergunta que atravessa os séculos: Onde estás? Não era porque Deus não soubesse onde Adão estava. O Senhor conhece exatamente o lugar onde ele havia se escondido. A pergunta era um convite para que Adão reconhecesse sua condição e voltasse à presença daquele que sempre o amou. Ainda hoje muitas pessoas fazem o mesmo. Quando erram, quando se afastam-se de Deus por culpa, por medo ou por vergonha. Pensam que precisam esconder suas falhas como se fosse possível fugir dos olhos do Senhor. Mas Deus continua chamando. Sua voz não é a de um juiz procurando condenar, mas a de um pai procurando restaurar. A graça de Deus é maior do que a nossa queda. O pecado nos leva a esconder o rosto, mas o amor do Senhor nos convida ao arrependimento e à reconciliação. O mesmo Deus que caminhava pelo jardim continua procurando homens e mulheres dispostos a responder ao seu chamado. Não importa o quanto você tenha se afastado, a voz de Deus ainda ecoa, oferecendo perdão, restauração e um novo começo para quem decide voltar à sua presença. Porque ele disse: O Senhor Deus chamou o homem e perguntou: Onde estais? E o Senhor continua perguntando para você no dia de hoje: Aonde estais? Essa é uma pergunta de Deus para você no dia de hoje. Ele te procura. Ele está te observando você. Mesmo você caído, mesmo você no mundo de pecado, mesmo no mundo do erro que você se encontra, eu quero dizer para você, o Senhor continua dizendo para você: aonde estais? Você que se afastou da presença dele, você que está longe dos caminhos dele, mas não está longe dos olhos dele. Porque Deus sabia onde Adão estava naquele jardim. Deus queria que ele respondesse, para que ele viesse a se arrepender, viesse a se reconciliar com ele. E o Senhor Deus continua falando para ti: aonde você está? Ele ainda está te dando uma nova chance, uma nova esperança. Ele te chama no dia de hoje e te pergunta: aonde estás? Para que você venha se arrepender. Deus não está preocupado com como você errou. Deus não está preocupado com os seus erros. Deus não está preocupado com os seus pecados. Deus ele está preocupado de te chamar para que você venha se reconciliar com ele e voltar para a presença dele. E ele te chama no dia de hoje. Ele te perdoa. Ele te dá o perdão. Então, ele continua te dizendo: aonde você está? Volte para a presença dele.
E eu quero terminar dizendo para você no dia de hoje, se existe alguma área da sua vida em que Deus ainda está chamando você para sair do esconderijo e voltar à comunhão com Ele. Então eu quero dizer para você no dia de hoje, diante dessa palavra, assim como Deus falou para Adão, aonde estais depois da queda, depois do pecado? Eu quero dizer para você no dia de hoje que Ele ainda te chama para que você venha voltar a se reconciliar, porque Jesus Cristo já morreu lá na cruz do Calvário para nos salvar, para nos dar reconciliação com Deus. Não importa se você errou, mas eu quero dizer para você no dia de hoje que Cristo ele continua te chamando. O Deus do jardim continua te chamando e te dizendo aonde você estás. Então fiquem todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.